Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tá começando mais um episódio do quadro Manhã com a Sereia. E olha, essa semana do Santos foi bem tranquila, né? Mesmo a gente estando às vésperas de um clássico diante do São Paulo que tá vindo bem embalado aí nesses últimos jogos, ainda assim, uma semana bem tranquila pro torcedor do Santos. A gente vem de uma vitória diante do Goiás, uma vitória sofrida nos últimos minutos ali, é verdade, com um pênalti, mas não importa, vencer é vencer, né? E a gente venceu. A gente conseguiu tirar essa zica, viu que é possível vencer, o time tem qualidade, apesar dos pesares ali, a gente precisa corrigir alguns erros, a gente já viu isso nesses últimos jogos. O Paulo Turra já conseguiu enxergar esses erros, inclusive vou falar sobre o último treino que a gente teve até o momento da gravação desse vídeo, que foi o treino da sexta-feira, né? Mas, enfim, antes da gente começar a falar disso, vamos começar falando sobre o que aconteceu no início da nossa semana, depois da nossa vitória diante do Goiás ali por 4-3. Na segunda-feira, o Santos entrou com um recurso sobre a punição da Vila Belmiro, né? Para quem não se lembra, no vídeo passado da Manhã com a Sereia, eu comentei com vocês que o Santos acabou tomando uma punição de 8 jogos, mais uma multa de 80 mil por conta das bombas que foram jogadas em campo e de alguns outros artefatos pirotécnicos no clássico contra o Corinthians, então o Santos tomou essa punição. O Santos conseguiu ali um efeito suspensivo, 3 jogos como mandante, podendo jogar na Vila Belmiro. Até o momento a gente tinha perdido o mando de campo também, além de ser jogos com portões fechados, a gente tinha perdido o nosso mando de campo, então a gente teria que jogar 150 quilômetros longe ali da Vila Belmiro, mas o Santos conseguiu esse efeito suspensivo, vai valer por 3 jogos como mandante, e depois o resto da competição não, o resto dos nossos jogos de punição, a gente infelizmente ainda vai ter que jogar longe da Vila Belmiro. Importante ressaltar que essas decisões até o momento serão válidas até o nosso julgamento em segunda instância no STJD, então muita coisa pode mudar ainda. A gente espera e torce para que mude de um jeito positivo a nosso favor, né, que a gente consiga jogar os nossos outros jogos como mandante também na Vila Belmiro. Agora vamos falar do que nós todos estávamos pedindo, clamando desses últimos meses para a nossa linda e maravilhosa diretoria, que é contratações, né? A gente recebeu de presente alguma contratação, na verdade. As outras 2 contratações estão encaminhadas, mas ainda não tem nada oficializado, não tem nada oficial, o Santos não anunciou, então a gente não vai falar delas, ok? A gente não vai falar delas, vamos falar só da única contratação que o Santos anunciou, que é o lateral esquerdo Dodô. Ele retorna para Santos depois de alguns anos, acho que ele jogou em 2018 no Santos, né? Infelizmente o Santos não conseguiu fazer a compra dele definitiva naquela temporada, porque não tinha condições, mas agora ele retorna para o Santos, lembrando que ele já está inscrito no bid, então ele pode estrear já no clássico contra o São Paulo, o que foi uma surpresa muito grande, porque o Santos costumeiramente costuma demorar bastante para inscrever jogadores no bid, mas dessa vez foi muito rápido. Ele foi inscrito ontem, né, na sexta-feira. Não, ele foi inscrito na quinta-feira e foi apresentado ontem, na sexta-feira. Então ele já pode estrear diante do São Paulo no clássico. Jogo pegado. Eu, se eu fosse o Turra, já ia com ele, porque é um lateral que eu gosto bastante. Tem muita qualidade, tanto ofensivo quanto defensivamente. E pouparia um pouquinho ali o Kevson, que vinha jogando como titular, mas a gente tá falando de um clássico e o Kevson, enfim, é um garoto ainda, não que ele não tenha qualidade, ele tem, mas o Dodô é um pouquinho mais experiente ali, então eu iria com o Dodô, já pra saber se ele ainda tá com essa bola toda, né? Bom, é isso. Os outros 2 jogadores que o Santos pode anunciar nos próximos dias, a gente deixa pra semana que vem, pra poder falar sobre eles, caso eles sejam apresentados nesse meio de semana, justamente por esse motivo. Eu não quero falar de jogadores que ainda não são oficialmente do Santos. Fechou? Fechou. Agora a gente vai falar, então, do clássico. A gente tem um clássico pela frente, um jogo diante do São Paulo. A gente sabe que não vai ser um jogo fácil. O São Paulo vem muito embalado. O Dorival Júnior tá fazendo um trabalho muito bom, né, no tricolor aí. Por quê? O São Paulo antes era um time um pouco bagunçado, sem saber muito o que fazia em campo. Basicamente, o Santos, alguns jogos aí, né? Enfim. Só que o Dorival, ele conseguiu organizar bem o São Paulo. Então, o São Paulo vem numa maré muito boa, com um time muito mais organizado. Vem de 2 vitórias aí seguidas diante do Palmeiras, 2 clássicos que eles pegaram aí nessa Copa do Brasil. Conseguiram vencer o Palmeiras no Allianz Parque, mas assim, foram 2 jogos vencendo tanto no Morumbi quanto no Allianz, para quem acompanhou, não sei se vocês assistiram.
eu assisti, foram 2 jogos que o São Paulo venceu, assim, com autoridade mesmo, sabe? Então, não vai ser um jogo fácil pra gente, mas eu acredito que o Santos pode apresentar um bom futebol em campo. É claro que a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu diante do Goiás, por exemplo. Eu já disse pra vocês que o Goiás só empatou aquele jogo porque a gente chamou o Goiás pra cima, a gente vinha fazendo um bom primeiro tempo, ganhando por 3-1, no segundo tempo a gente chama o Goiás pra jogar no nosso campo, e meio que abdica do jogo, que é só sair nos contra-ataques, os contra-ataques não funcionam, e a gente acaba tomando um empate. Foi só por esse motivo, a gente errou, claramente, e, enfim, tomamos um empate ali, quase empatamos e até mesmo perdemos o jogo por uma bobeira nossa. Isso não pode acontecer diante do jogo contra o São Paulo, eu acho muito difícil que aconteça, porque o Tuchel não vai cometer esse erro 2 vezes, ainda mais num jogo tão importante como esse, né? Clássico é clássico, não tem nem muito o que falar, mas de qualquer forma a gente tem que sim tomar um certo cuidado, porque o São Paulo ele vem muito mais embalado do que o Santos. O Santos ainda tá tentando se encontrar com o Tuchel, e hoje eu vejo o São Paulo muito mais organizado já com o Dorival do que o Santos com o Tuchel. Bom, no GE, para quem acompanha as notícias do Santos aí, postou sobre o treino do Santos nessa última sexta-feira, um treino um pouquinho mais longo, onde o Santos treinou muitas finalizações, um ponto muito importante. Muitas vezes a gente toma muitas decisões erradas ali no ataque, né? Questão de finalização mesmo. Então, treinar finalizações e tomadas de decisões ali no ataque é importante, eu vejo isso com olhos positivos. E outra coisa que o Santos treinou bastante nesse treino aí de sexta-feira foi bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva, que é outro ponto que vinha pegando bastante. A gente, em um certo momento ali com o Odair, o Santos ele consegue ser um pouco mais eficiente na bola parada. A gente tinha parado de tomar tantos gols assim de bola parada, mas infelizmente esse é um problema tão recorrente no Santos que é 2, 3 jogos que a gente consegue passar batido ali e depois volta mais uma vez a pecar nesse quesito. A gente tomou gol contra o Goiás dessa forma. Então, assim, a gente precisa se atentar um pouco sobre isso, porque o São Paulo tem jogadores ali que são altos e que são muito bons cabeceadores, né? Então a gente precisa ficar atento. E que bom que o Tuchel tá trabalhando os pontos mais fracos da equipe, tentando melhorar isso. Bola parada, questão da finalização, tomada de decisão, são coisas importantes e que a gente precisa melhorar se a gente quer evoluir como equipe, como coletivo, para os próximos jogos. Como eu já disse, o jogo contra o São Paulo vai ser um jogo difícil, mas que eu não acho que seja impossível vencer, porque clássico é clássico, clássico é 50 para cada lado, então não tem essa de, ah, meu Deus, a gente vai entrar já derrotado. Não, vamos pensar positivo. O Santos tem que cometer o mínimo de erros possíveis e se conseguir fazer um bom jogo, pelo menos, como eu disse para vocês no pós-jogo contra o Goiás, se a gente jogar contra o São Paulo, os 2 tempos, o que a gente jogou contra o Goiás no primeiro tempo, eu acredito que a gente consegue ser bem competitivo e consiga sair com um resultado positivo do Morumbi. Já que o jogo é fora de casa, né? Eu não lembro se eu comentei isso com vocês no vídeo. Mas o jogo é no Morumbi, domingo, 4 horas da tarde. E é isso, gente, é isso. E antes da gente encerrar o vídeo, como eu já disse para vocês aqui no canal, eu vou sortear essa camisa linda do Santos quando a gente chegar a 5.000 inscritos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Compartilha, né, os vídeos do canal com seus amigos santistas, com suas amigas santistas, pra gente crescer cada dia mais e eu poder sortear essa belezinha pra vocês. Gente, muito linda, né? Olha aqui. Nossa, eu sempre pego ela torta. Por quê, né? Olha que lindo. Maravilhosa. Amo. Toda a camisa do Santos é linda, né? Eu canso de falar isso aqui pra vocês. Mas ok, maravilhosa. Então, se você quiser ganhar essa camisa, se inscreve no canal que quando a gente chegar a 5.000, eu vou sortear ela pra vocês. Eu vou ficando por aqui, então. Próximo jogo do Santos diante do São Paulo, fora de casa, domingo, 4 horas da tarde. Comenta aqui o que vocês acharam, então, dessa semana tranquila, feliz até o momento do Santos. E que a gente possa começar a semana seguinte também com o pé direito, sorrindo à beça, com uma vitória do Santos, quem sabe. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!